Olá, meus amados irmãos e irmãs, é uma imensa alegria nos reunirmos mais uma vez para adorarmos e louvarmos ao nome do nosso Deus. Hoje nós estamos aqui diante do nosso quadro de avisos para fazermos uma oração em favor dos nossos missionários. A nossa igreja é uma igreja missionária que apoia 3 famílias de missionários. A nossa igreja apoia os missionários Sérgio e Cláudia, que estão no Vale do Jequitinhonha, a família do nosso irmão missionário Ademir e Esther Menezes, que estão na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e o casal Dirceu e Tirza de Mendonça, que estão na Espanha. Então nós contribuímos com essas famílias, nós também estamos sempre intercedendo por elas. Eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus, está no Salmo 67, versículos 1 e 2, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então que esse Deus de toda graça continue sendo pregado por esses irmãos, eles continuem cumprindo o seu chamado e que eles saibam que a Igreja Presbiteriana de Batovi está aqui para apoiá-los e estar sempre intercedendo por eles. Oremos então nesse momento em favor dos nossos missionários e da nossa igreja que os apoia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor nos deu uma missão tão bonita e maravilhosa de pregarmos o Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva, transforma, cura e santifica pessoas e famílias. E sabemos, Pai, que temos uma grande responsabilidade e que, se não fosse, Pai, as diversas parcerias, Senhor, que o Teu reino propicia para nós, jamais conseguiríamos cumprir essa missão. Portanto, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor pelas famílias de missionários que a nossa igreja apoia. Continua, Senhor, sustentando os seus lares, fortalecendo eles no seu chamado e que a cada dia eles cumpram, Pai, por meio da ação do Teu Espírito Santo, o trabalho de anunciar as boas novas do Evangelho. Cuida deles, Senhor, nesse momento, aonde eles estiverem, que sejam sustentados e abençoados pelo Senhor. E fortalece o Teu povo, para que continuemos orando e contribuindo com essa obra missionária que é tão importante e que tem sido feito com tanto carinho pelos nossos missionários. Nós Te louvamos, Senhor, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nós iremos agora meditar um pouco na palavra do nosso Deus, no texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 7. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: realize os seus planos em secreto. Realize os seus planos em secreto. E assim diz a palavra do nosso Deus, texto de muito encorajamento para nós, diante de tantos projetos, de tantas coisas que nós temos planejado para a nossa vida, mas precisamos aprender com o Senhor como colocar os nossos planos em prática no nosso dia a dia. E assim diz a palavra do nosso Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha falar ao coração do teu povo nessa manhã, que o Senhor venha nos ensinar por meio do teu conselho maravilhoso, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento e coloque dentro de nós, o nosso coração, aquilo que é da vontade do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus te agradecemos, porque diariamente temos aprendido contigo e rogamos mais uma vez que o Senhor venha nos ajudar a ter compreensão da tua vontade, para que possamos viver uma vida prudente e segura nos caminhos do Senhor. Obrigado, fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento, é a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945, chegou ao final por causa de um golpe de mestre. Uma operação que é considerada até hoje a maior operação militar já realizada, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944. É o chamado Dia D. Uma operação que foi preparada durante um ano, para que a partir daquela operação os aliados conseguissem então vencer os alemães e entrar na Europa e conseguir o seu objetivo de chegar até a cidade de Berlim, onde ficava o quartel-general de Adolf Hitler. E os principais personagens, existem 3 personagens principais. Gostaria de falar primeiro de dois personagens que arquitetaram o projeto principal, e durante a mensagem vou falar do 3º personagem, que fez com que tudo também se realizasse. E o primeiro personagem foi o general Eisenhower. General Eisenhower foi um dos generais mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele se tornou também presidente dos Estados Unidos durante 2 mandatos, e ele enfrentou diversos obstáculos para vencer aquela guerra. E diante de tantas derrotas que eles sofreram, ele tinha uma frase interessante, que foi o lema dele para que ele conseguisse
fazer aquele planejamento do dia dele. Ele dizia assim: o obstáculo é uma vantagem, não uma adversidade. Então nós aprendemos com o general Eisenhower, que foi um dos arquitetos desse dia D, que obstáculos, antes de mais nada, são oportunidades que Deus concede para nós, por meio de bênçãos e fardos que nós precisamos carregar nessa vida. Então as diversas atividades que nós temos que realizar, Deus nos abençoa em vários detalhes, mas Ele permite que nós enfrentemos fardos, lutas, problemas difíceis de resolver, para que nós possamos, nessa caminhada, confiar cada vez mais no Senhor. Um filme muito interessante, que muitos conhecem, que é O Resgate do Soldado Ryan. Ele mostra como que foi o dia dessa operação militar, quando eles desembarcaram nas praias da Normandia. E então ali mostra que naquele dia morreram cerca de 15 mil homens, 15 mil soldados, cerca de 9 mil alemães e 5 mil soldados aliados. Então foi uma jogada de mestre que permitiu que os aliados avançassem pelo meio da França. E outra pessoa muito importante, que ajudou então a preparar essa retomada da guerra e a vitória dos aliados, foi também o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. O Churchill tinha também uma frase muito interessante, porque eles sofreram muitos revés no início da guerra. A Alemanha conseguiu conquistar grande parte da Europa, avançou contra a Inglaterra, a França, os Países Baixos, a Polônia, colocou também os seus campos de concentração. A guerra que foi feita pelos nazistas matou mais de 60 milhões de pessoas. Então foi uma carnificina muito grande e houve muitas perdas de muitas vidas. E o Churchill dizia uma frase que ele falava assim: o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Então esses dois homens, o Eisenhower e o Churchill, foram os que arquitetaram esse plano. E quando nós olhamos então para a palavra do nosso Deus, nesse capítulo 2, nós aprendemos com Josué a importância de realizar os nossos planos em segredo, para que o dia D desse certo. Poucas pessoas poderiam saber, teriam que ser pessoas de confiança. E quanto menos pessoas souberem dos nossos planos, mais chance de haver êxito nos nossos empreendimentos irá acontecer. Nós precisamos compreender que nós temos muitos projetos, e esses projetos só acontecem quando nós compreendemos que o Senhor que vai à frente. Porque quando um projeto de um cristão, seja em qualquer área, dentro da igreja, ou também na vida profissional, familiar, ele tem seu êxito, nós também sabemos que ali o nome de Deus, ele é, na maioria das vezes, glorificado e exaltado. E muitas pessoas são beneficiadas com isso, não somente com a questão financeira, mas também com crescimento espiritual, com maturidade. Então Deus ele quer mostrar para nós, como mostrou para Josué, que é importante que os nossos planos eles sejam feitos em segredo. E Josué, é muito interessante que Josué viveu uma experiência amarga, quando ainda no deserto, sob o comando de Moisés, ele foi enviado para, juntamente com Caleb e mais 10 espias, até a terra prometida. E eles vão lá para conhecer aquela terra, para pegarem do seu fruto, para trazerem até o povo. E quando eles voltam, o relatório deles foi que realmente a terra prometida manava leite e mel. Mas
apesar da palavra de Deus estar se cumprindo, das promessas de Deus estarem se cumprindo na vida do povo de Israel, 10 espias daqueles 12 foram pessimistas. Eles desacreditaram as promessas de Deus, fazendo o povo de Israel, que era uma multidão de 2 milhões de pessoas, passar uma noite inteira chorando. Imagine o clamor de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo, uma noite inteira chorando. E ao final daquela noite, o povo de Israel se revoltou contra Moisés e Arão, dizendo que eles tinham trazido eles ali para aquele deserto, para que eles morressem naquele deserto. E os resultados daquela revolta provocaram consequências desastrosas para o povo de Israel, que foi castigado por Deus. E aqueles que murmuraram perderam o direito de entrar na terra prometida. Aqueles homens e mulheres que ouviram o relatório daqueles 10 espias, que se revoltaram contra a vontade de Deus, não chegaram até a terra prometida. Uma geração inteira pessimista, enquanto havia ali 2 homens de Deus, Josué e Caleb, totalmente otimistas e confiantes na palavra de Deus. Eles sabiam que era possível chegar até a terra prometida. Eles já tinham visto tantos milagres de Deus, o poder do Senhor se realizando na vida do povo de Israel. Então eles eram totalmente a favor de que eles possuíssem aquela terra. Mas o que prevaleceu e o que prejudicou ao povo de Israel naquela caminhada pelo deserto, que era para ser uma caminhada rápida e que acabou demorando 40 anos, foi o relatório dos 10 espias. Trouxe muitas tristezas para o povo de Israel. Tornou o trabalho de Moisés o trabalho muito mais pesado e árduo. Então, se nós olharmos para as circunstâncias atuais e vermos apenas como um grande obstáculo que tenta impedir a nossa fé, que não permite que a gente possa realizar muitos sonhos pessoais, familiares, muitas coisas que nós tínhamos planejado e que não podemos realizar nesse momento, nós também estaremos esquecendo das oportunidades que Deus está concedendo para nós nesse tempo. Apesar de ser um tempo de exceção, um tempo onde a igreja não pode se reunir, como está acontecendo hoje, nós sabemos ainda que ainda está acontecendo em muitas vidas, em muitos lares, um grande crescimento espiritual. Pessoas estão sendo despertadas para buscarem o Senhor. Estamos tendo, é verdade, como aconteceu na Segunda Grande Guerra, muitos prejuízos, grandes prejuízos materiais, um prejuízo incalculável de vidas humanas que foram perdidas no meio dessa pandemia, mas ainda confiamos e sabemos que o nosso Deus continua no controle da história. E Josué e Caleb sabiam disso, que Deus estava no controle. Então, é interessante que quando nós começamos a ler o livro de Josué, e aqui esse capítulo 2 está na preparação deles para entrarem na terra prometida. E quando eles então atravessam o Jordão, isso acontece agora no capítulo 3, eles veem a concretização de uma grande verdade bíblica, que as impossibilidades humanas são apenas um detalhe na agenda do Deus, que é o Deus dos impossíveis. Então Josué e Caleb, que confiaram no Senhor, tiveram a honra e o privilégio de ver com seus próprios olhos da fé, que eles tinham tido lá no deserto, enquanto os 10 espias reclamavam, colocavam em dúvida o projeto de Deus. Quando eles entram, atravessam aquele Jordão, eles veem que o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza todas as suas palavras e promessas. E como o anjo diz para Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37,
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então nós cremos que nesse tempo de pandemia, o Senhor tem utilizado todas essas coisas que têm acontecido, que são difíceis, que são árduas, que são uma tremenda barreira para nós. Talvez algo que nós nunca vivenciamos, mas tem sido uma forma de Deus nos despertar para confiarmos mais nele e menos em nós. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós sabemos em quem temos crido e que é o Senhor Jesus que tem guardado o nosso depósito de fé, por meio da palavra de Deus, por meio da confiança no Senhor, nas suas promessas. Nós sabemos em quem temos crido, sabemos que é o Senhor quem tem nos conduzido e que nada está fora da sua vontade soberana. Então aquela experiência de vida ensinou Josué que seria mais prudente enviar secretamente apenas 2 espias para observar a terra e Jericó. Então Josué e Calebe, eles eram a prova viva de que apenas 2 homens, bem preparados e confiantes no Senhor, são suficientes. A história do povo de Israel ali, naquela caminhada, desde o chamado de Moisés no Egito, na terra de Midian, na verdade, que ele é enviado para o Egito para libertar o povo. É interessante que Deus chama Moisés na terra de Midian, mas quando ele chega no Egito, Deus também já havia preparado Arão, que era o irmão de Moisés, para ajudar ele na sua difícil empreitada que ele teria pela frente. Então nós devemos sempre confiar no Senhor, nos seus planos, e fazer isso de forma secreta, e aprender com as experiências do passado, que precisamos realizar os nossos planos em secreto, em segredo. Poucas pessoas podem saber. E essas pessoas que sabem dos nossos planos precisam ser pessoas de confiança, que Deus vai colocar na nossa vida. Provérbios capítulo 11, versículo 13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então Deus vai colocar, e nisso nós devemos buscar ao Senhor por meio da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, e por meio de uma vida de comunhão, através também da oração, pessoas que são fiéis ao nosso lado. Tome cuidado com aqueles que não têm nenhum interesse em ajudar e que acabam prejudicando os planos de Deus para a nossa vida. Então, nós aprendemos de forma amarga que quanto mais pessoas conhecem os nossos planos, mais difícil e complicado se torna a realização de qualquer tipo de projeto. Então nós devemos ser prudentes como Josué, realizando os nossos projetos com confidencialidade, respeitando cada situação e pedindo para que Deus coloque no nosso caminho pessoas que venham nos ajudar. E o texto diz que Josué ordena então para aqueles 2 espias: andai e observai a terra e Jericó. E eles foram. Chegaram lá, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E essa mulher, apesar de viver uma vida totalmente distante dos planos de Deus, é uma mulher que ali naquele momento, ela vai servir de uma terceira via, uma terceira pessoa, que vai ajudar na realização do projeto de Josué, que era conquistar a cidade de Jericó. Então Raabe vai receber esses espias, e ela vai esconder eles, porque assim que aqueles espias chegam ali na cidade de Jericó, logo o rei de Jericó é avisado
que haviam pessoas diferentes ali na cidade dele. Então ele vai enviar soldados para que eles conseguissem deter aqueles espias. E Raabe consegue esconder eles num cômodo da sua casa e consegue enganar os enviados do rei de Jericó, dizendo que realmente os espias tinham vindo, mas que eles já tinham ido embora. Então Raabe se tornou uma pessoa muito importante nessa missão de Josué. Então muitas vezes Deus levanta pessoas improváveis para que a gente consiga ter a vitória nos nossos projetos. E isso deve ser fruto então da nossa oração, que nós possamos orar e pedir para que o Senhor sempre coloque no nosso caminho pessoas que sejam capazes de nos ajudar. E na Segunda Guerra Mundial, nós falamos de dois grandes homens que foram os principais arquitetos do dia D. Mas houve uma terceira pessoa, que praticamente é desconhecida da maioria das pessoas, que se tornou o elo para que o dia D desse certo naquele dia 6 de junho de 1944. O nome dele era Juan Puyol Garcia, seu apelido era Garbo, ele era um espanhol, que foi o espião que enganou os alemães. Em primeiro lugar, ele se passou por um espião contra os aliados. Ele repassava informações valiosas para os alemães, como uma isca. E depois, durante aquele ano de preparação do dia D, ele forjou informações, enviando diversas cartas para os alemães, onde ele dizia nessas cartas que 1 milhão de soldados aliados invadiriam um outro local da França, uma outra praia na França. E enquanto os alemães, naqueles dias de junho, deslocavam grande quantidade de tropas para esse local, os aliados invadiram as praias da Normandia. Foram 156 mil soldados que invadiram as praias da Normandia naquele dia. E em 5 dias, no dia 11 de junho, depois da primeira invasão sangrenta naquela praia, conforme nós assistimos no filme O Resgate do Soldado Ryan, em 5 dias apenas, eles já tinham passado mais de 400 mil soldados para conseguirem, enfim, conquistar a França e logo em seguida, até o ano de 1945, chegar até a cidade de Berlim, onde os aliados americanos se encontraram com os aliados da Rússia, da União Soviética, onde ali, enfim, Hitler foi derrotado. Então o Garbo, esse espião, se tornou uma pessoa muito importante. E também a Raabe, ela se torna aqui nesse texto um ponto de ligação para que Josué conquistasse Jericó. Então, assim que os soldados do rei de Jericó vão embora, a Raabe pede que aqueles espias tivessem misericórdia dela e da família. E os espias vão dizer então que se ela colocasse um fio de escarlata, uma corda de escarlata descendo pela janela da sua casa, que possivelmente ficava ali na muralha, a sua família não seria morta no dia da invasão do povo de Israel a Jericó. Então Raabe se tornou um ponto de ligação muito importante. E quando o povo de Israel invadiu Jericó, ela foi poupada, sua vida foi poupada. E ela se tornou
uma pessoa muito importante na história do povo de Deus. Ela se tornou descendente, porque ela se casou com um homem de Israel, que pertencia à tribo de Judá. E ela faz parte, então, da galeria da fé. Então, um pequeno homem na guerra, espião, foi aquele que conseguiu enganar os alemães para que os aliados conseguissem vencer no dia D. E uma mulher que ninguém dava valor se tornou peça fundamental, não somente nessa vitória, mas também fazendo parte da família da fé, daqueles que confiam em Deus, daqueles que reconhecem que precisam do auxílio e da salvação que vem do Senhor. Então realize os seus planos em secreto. O Senhor Jesus diz que nós devemos entrar em nosso quarto e ali em secreto, diante do nosso Pai, nós devemos fazer as nossas orações. Então, tudo que Deus quer realizar de grande e de importante na nossa vida acontece em secreto. Quando você está na sua casa, quando você faz a sua leitura devocional da palavra, quando você busca o Senhor em oração, quando você entrega diante dele os seus planos, os seus projetos, a palavra de Deus, encerrando a nossa mensagem, ela tem tantos versículos que mostram a importância de nós revelarmos aquilo que está no nosso coração apenas para o Senhor e apenas para pessoas que podem nos ajudar em oração. Provérbios tem muitos desses versículos. Provérbios 13:16, por exemplo, diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Outro texto, Provérbios 17:28, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, que nós possamos ser realmente pessoas prudentes, e sabemos fazer os nossos planos, para glorificar a Deus, e para que a nossa vida, ela possa fazer parte dos planos do Senhor, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a transmissão do Evangelho, para aqueles que carecem de ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos, como povo do Senhor, realizar os nossos projetos em secreto, no quarto de oração, na leitura da palavra, na vivência do dia a dia. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então que Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa fazer morada no nosso coração e que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que tem tantas lições preciosas para o nosso dia a dia. Nós estaremos ouvindo agora um hino, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus, e logo em seguida nós estaremos fazendo uma última oração, pedindo a bênção e a graça do nosso Deus para mais um dia na sua presença. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Ei-lo supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Podemos encerrando então o nosso culto dessa manhã. Que Deus continue cuidando de você, da sua família e nos renovando sempre na sua presença. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos nessa manhã, aprendendo da Tua Palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar diante de Ti todos os nossos planos, projetos, para que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, faça com que isso aconteça conforme a tua vontade, que acima de tudo é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, nos ensina a agradecermos pelas bênçãos, mas também pelos fardos da vida que nós temos enfrentado, porque são esses fardos, Senhor, que nos ensinam lições tão preciosas e que nos fazem estar mais próximos do Senhor. Ó Senhor, nós rogamos em nome de Jesus, que aqueles que enfrentam a doença, o sofrimento, saibam, Pai, que o Senhor está com eles nesse momento. E que, Pai, por meio da Tua presença maravilhosa, o Senhor venha trazer todo tipo de consolação, Pai, aos nossos corações, aos corações daqueles que sofrem, daqueles que necessitam do Teu cuidado nesse momento. Ó Pai, sara, cura, abençoa, renova, fortalece o Teu povo, Senhor. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Supra as nossas necessidades e nos ajuda sempre, Senhor, buscarmos em primeiro o Teu reino e a Tua justiça e as demais coisas, se for da Tua vontade e da Tua graça, conforme a Tua promessa, nos serão acrescentadas no tempo do Senhor. Cuida do Teu povo, nos dê um domingo abençoado, renova as nossas esperanças, sempre na confiança do Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Receba agora a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então Deus abençoe muito sua vida, sua família. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. E hoje, às 19 horas, nós teremos
o nosso culto de celebração online, mais uma vez, onde com a graça de Deus estaremos adorando ao Senhor e aprendendo um pouco mais com o Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Tenha um bom domingo, Deus abençoe. A pedra